Amém? Amém. Podemos assentar? Queridos irmãos e irmãs, esse gesto que eu realizei no início da missa, de deitar no chão, significa a entrega do Padre nas mãos de Deus. A saída do convívio da sua família, dos seus pais, e a vida religiosa nos exige muito. E esse deitar no chão significa que eu me entrego nas mãos de Deus. Esse gesto foi realizado há 12 anos atrás. Eu gosto, de vez em quando completo aniversário sacerdotal, de repetir o gesto. Gesto também que farei daqui a pouquinho, vestindo a casula. Tanto esta túnica que eu estou usando, quanto a casula, foram da minha ordenação há 12 anos atrás. Vocês podem observar que ela está bem desgastada e às vezes um pouquinho suja, porque eu usei em todas as missas de hoje, né? Esses peixinhos que eu pedi na época a costureira para fazer, lembrando que os primeiros cristãos não podiam se identificar. Então, quando eles se reuniam em grutas e lugares escondidos, eles desenhavam um peixinho para simbolizar, significar que ali era a presença, era o lugar da presença dos cristãos, ali era o local onde eles se reuniam. Então, por isso que na época eu pedi à costureira que fizesse esse bordado, imitando um peixinho, para recordar dessa dificuldade que os primeiros cristãos tinham de se encontrar para rezar, para meditar, tamanha era a perseguição. E na casula vocês vão observar, da minha ordenação de padre, é o desenho do vai missionário. Na época eu morava com o Monsenhor Muniz, em Muriaé. O Monsenhor Muniz e eu, nós nos tornamos grandes amigos. Ele foi padre aqui na igreja de São Januário, foi vigário do padre Oliveira, já faleceu. E na época, a diocese, há uns anos atrás, tinha o projeto Vai Missionário, de visita às casas, famílias. E esse desenho tem a cruz, o Espírito Santo, a palavra e os pés no meio da palavra, significando o ide, a evangelizar. E esse globo representando o mundo, a missão. Então, daqui a pouco eu vou convidar um casal para me vestir. Hoje, na missa das 7 da manhã, eu convidei um casal da pastoral familiar, o Edvard e a esposa Gláucia, a sua filha Clara. Na missa das 9, eu chamei um casal da pastoral do batismo, o Vinícius, a sua esposa, e a menina que é a coroinha. As duas são coroinhas, né? Os três me vestiram. Agora à noite eu vou dar pistas para vocês tentar adivinhar qual casal eu vou chamar. Este casal foi chamado esse ano para coordenar a festa do Divino Espírito Santo. E vou chamar também para acompanhar esse casal uma senhora que tem o cabelinho cheiroso, que viajou quase um mês vindo de Miradouro até chegar aqui, né? Foi quase um mês de viagem. Depois lá embaixo no salão vocês cheirem o cabelinho dela e comprovem que eu estou falando, que o cabelinho dela é muito cheiroso mesmo, né? A senhora veio com ela, não veio? Continua cheiroso o cabelinho da dona Ritinha? Continua? Né? Então eu vou comprovar daqui a pouquinho. Queridos irmãos e irmãs, se eu contar a minha vida para vocês, Sandro, Leíse, vocês choram um mês sem parar dia e noite. Eu tenho certeza que vocês não querem ficar chorando um mês dia e noite. Minha vida foi marcada por muita dificuldade, muitos espinhos, muitas dores, mas as alegrias e as vitórias superaram. O sofrimento deixa a gente resiliente, forte. Por isso que eu costumo dizer, eu envergo, mas não quebro. Tropeço, mas não caio, como diz a música caipira, né? O sofrimento e a dor vai nos tornando capazes de suportar cada vez mais a dor e o sofrimento. Por isso que é difícil eu dizer para mim ou para alguém, isso é difícil de fazer. Não, não existe difícil. Não existe difícil. Existe preguiça. Existe a má vontade, né? Existe a má vontade e preguiça. Em todas as vezes que eu fui provado na fé e na minha vida religiosa, graças a Deus,
o Espírito Santo me deu a resiliência, a força para aguentar viver os processos que eu vivi, né? Para vocês terem uma noção, rapidamente em 30 segundos, resumindo minha vida antes, durante o seminário e pós-seminário, para vocês terem uma noção, eu fiz 4 anos de encontro vocacional. Quando terminaram os 4 anos, o seminário foi fechado, em São João del Rei. E aí o bispo da época, já é falecido agora, né? Disse, ó, quem tem vocação espera. Aí voltamos para a nossa casa, arrasado. Eu era sacristão da igreja, tinha pedido as contas. Voltei para casa desempregado. E sem seminário, sem nada. E aí fui vivendo. Trabalhando com meu irmão, fazendo artesanato, porque eu já não podia mais ser sacristão, porque já tinha pedido a minha dispensa, né? E aí o que acontece? Esperei 2 anos. O seminário não reabriu. Procurei o padre João, que ia muito na minha cidade, Ivamar trabalhava lá, um dorense. E aí comecei a fazer os encontros vocacionais em Piraúba, no ano 2000 e 2001, entrei em Cataguases, o seminário propedêutico. No mês de maio, eu resolvi querer ir embora. Numa sexta-feira eu disse para o meu colega, olha, segunda-feira eu vou juntar as minhas coisas e vou embora para casa, voltar para minha namorada, que eu tinha largado namorada para ir para o seminário. Até a minha namorada disse, olha, eu acho que você deveria fazer um exame de cabeça, porque não é normal você me largar para ir para o seminário. Eu acho que você não está muito bem das ideias. Mas aconteceu. E fui para o seminário. E aí, em maio, eu disse, vou voltar para casa, para os meus pais. Na sexta, eu disse isso. No sábado, tivemos um encontro de catequese da Crisma. Distribuir para os jovens frases bíblicas. Aquelas bolsinhas que tem assim com passagens bíblicas. E a passagem que saiu para mim foi esta, de Isaías capítulo 30. Não desvieis nem para a esquerda e nem para a direita, segui em frente. Foi essa passagem que saiu para mim no sábado, sendo que o dia anterior eu já tinha decidido na mente a ir embora. Eu já tinha falado para os meus colegas, partiu Dores de Campos, mas não deu certo. Não deu certo. E aí eu falei, vamos ver no final do ano, então eu vou e não volto. Acabei indo, voltando depois para Juiz de Fora, a nossa filosofia, teologia é feita em Juiz de Fora, e lá, após os estudos de filosofia, saí do seminário, fiquei 2 anos fora, e quando eu voltei para o seminário, aconteceu algo muito interessante. O salmo que foi cantado no meu retorno para o seminário, foi o mesmo salmo cantado no dia que eu recebi a minha primeira túnica como seminarista, estando no seminário propedêutico em Cataguases, que foi o salmo, que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Quando nós ordenamos, nós podemos escolher as leituras, a liturgia, os cantos. Essa música foi cantada no início da missa, do canto de entrada, antes que te formasse, eu escolhi para minha ordenação de padre. Esse Glória da Helena Ribeiro foi cantado. Eu só mudei o ato penitencial porque eu já não aguento mais ouvir a Ovelha Perdida, que eu já não aguento mais ouvir essa música, aí eu troquei por essa outra que vocês cantaram. Mas o Glória foi cantado. E daqui a pouquinho, quando o casal forem me colocar a casula, o Valdelino, a Eliene e a Dona Ritinha, vão cantar uma música que foi cantada no dia da minha ordenação, quando eu recebi a casula do Monsenhor Jonas Abib. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Foi essa canção que foi cantada no dia que eu fui ordenado padre. E aí, meus irmãos, eu escolhi como leitura a passagem 1 Coríntios, onde Paulo vai dizer, existe a fé, a esperança e o amor, a caridade. Qual é o maior das 3? A caridade, o amor. Foi essa leitura lida como segunda leitura da minha ordenação de padre. A primeira leitura foi de Isaías, dessa passagem bíblica que diz, não desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, segui em frente, que foi o tema da minha ordenação de padre. E o evangelho eu escolhi, foi aquele evangelho que passa todo mundo.
e deixa o homem lá caído. Mas um vai passar e recolher e cuidar do homem. Quem é? O bom samaritano. A senhora Vera está bem afinada, hein? Eu acho que eu vou levar a senhora para o convento, para ser freira, viu? O bom samaritano foi o evangelho utilizado na minha ordenação. Vocês já pararam para pensar, em 12 anos de padres, quantas crianças, adolescentes, jovens e adultos eu já batizei? Quantas exéquias, quantas famílias enlutadas eu estive presente, quantas unções dos enfermos, quantas pessoas visitadas nas UTIs, que é uma das missões mais difíceis para mim, é ir na UTI, vendo as pessoas morrer, e algumas até sobrevivem. Quantos casamentos, quantos matrimônios, quantos sacramentos eu realizei durante esses 12 anos. E a gente fica muito satisfeito quando alguém chega perto do padre e diz: padre, através da unção que o Senhor me deu, hoje eu vivo uma vida nova. Eu me recordo que há poucos dias o Sandro e o marido da Mônica, o César, estavam meio perrengues, né? Receberam unção, disseram: melhoramos. E quantas pessoas que procuraram o padre e disseram: olha, padre, foi com a sua palavra que eu desisti de cometer o suicídio. Quantas pessoas que desistiram de tirar sua própria vida com uma oração, com a palavra do padre. A missão do padre, ela é essencial para a humanidade. É o único homem na face da terra que traz o corpo e sangue de Jesus para vocês, né? No sentido de status, porque isso é bobagem. Status é bobagem. Porque no fundo nós somos todos irmãos e irmãs, né? Quando estivermos lá no cemitério, ninguém vai ser chamado de doutor, excelentíssimo, digníssimo. Ninguém mais vai ser chamado assim. Então isso tudo é invenção humana. O que nos une é a nossa irmandade em Deus. Somos filhos de Deus, irmãos e irmãs. Então eu quero dizer para vocês que eu sou feliz e realizado como padre. E se fosse voltar o tempo, eu diria novamente sim a Deus e seria padre novamente. Desde o início, desde criança eu queria ser padre, apesar de ter sido muito namorador. Assim, não tive muitas namoradas não, mas eu acho que nas minhas contas hoje eu estava contando umas 5, 6, no máximo 7. Eu acho que não chega a 8 não. Eu acho que a 8ª, acho que foi só uma ficada, eu acho que não foi namorada, né? Mas eu não tenho certeza disso. Umas 6, 7 namoradas. Então o povo lá de Dores de Campos, que poderá ouvir essa transmissão, vai dizer para vocês que quando eu fui para o seminário disseram: o quê? O Eduardo, sacristão da igreja? Não vai virar padre, não. E, na verdade, nem todos acreditaram na minha vocação, mas eu fui, assim, às vezes bem humilhado. Eu me recordo que quando saí do seminário, eu lembro de um homem dizer assim: eu disse para vocês que o filho do carroceiro não seria padre. Eu disse para o meu irmão: olha, eu não tenho vergonha nenhuma que meu pai seja carroceiro. Eu tenho vergonha do senhor dizer isso, porque ele é um homem muito mais digno do que o senhor, ao falar isso, desdenhando meu pai. Me recordei na época de Jesus, quando Jesus fez a sua missão, disseram: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? E aí me disseram que eu era o filho do carroceiro. Meu pai teve várias profissões. Ele começou mexendo com roça, porque o meu avô era agricultor, mas depois foi açougueiro, foi cantineiro e terminou a vida sendo carroceiro. Mas eu nunca tive vergonha do meu pai. Meu pai já é falecido, mas pelo contrário, eu sempre tive muito orgulho do meu pai. Um homem honesto, trabalhador. Venho de uma família muito simples. Meu pai, minha mãe são gente muito simples. Já quase passamos fome. Graças a Deus, não passamos. Passamos muitas dificuldades. Eu me lembro que a gente morou numa casa em que o padre Pedro, o padre que eu fui coroinha, minha mãe estava preocupada. Olha, padre, está armando chuva, e aqui em casa, quando chove, chove mais dentro do que fora. Padre, não se preocupe, eu não estou preocupado com a casa, eu vim ver vocês, né?
passamos muitas dificuldades. Minha mãe está em Belo Horizonte. Hoje eu mostrei ela no vídeo para a missa das 9, o pessoal que estava aqui. Ela está com a queridinha dela, porque a minha irmã mais nova, a caçula, é a preferida da mamãe, né? Não é ciúmes não, mas é verdade. Então ela está em Belo Horizonte. Eu falei isso com ela hoje. Todos nós sabemos que é a preferida da senhora. Não. Ela está lá em Belo Horizonte, com a minha irmã Rosa, a caçula, e a minha sobrinha está aniversariando, ela está lá com a netinha, né? E aí eu tenho muito orgulho da mãe que tenho, do pai que tive, da família que eu venho, né? Uma família simples, humilde, mas que me ensinaram a ser honesto, trabalhador, uma dignidade que não tem preço. E eu sou grato também a todas as pessoas que fizeram parte da minha história. A dona Ritinha está aqui, a nossa irmã. Quem mais veio com vocês? Só vocês duas? Quem que veio dirigindo hoje? Ele está aí? Romero? Então, estive lá em Miradouro 4 anos e 8 meses e muitas pessoas fizeram parte da minha história. Lá onde eu morava, a dona Cecília Mineiro, sou Júlio Mineiro, Francisco Raposo, muitos senhores e senhoras da Irmandade do Santíssimo, dos Ministros da Eucaristia, muitas pessoas fizeram parte da minha história e eu nunca esqueço eles, sempre rezo pelas almas desses homens e mulheres que alimentaram a chama da minha fé através do seu exemplo, através de um abraço, de palavras de amizade. E para encerrar, eu relembro aqui a liturgia de hoje, em que os apóstolos vão dizer, olha, nós conseguimos resolver esse problema através do Espírito Santo. E Jesus prometeu no Evangelho o Espírito Santo. Por que eu consegui ser padre? Vocês conseguem me responder? Por obra do Espírito Santo. Sem ele, eu não estaria hoje aqui com vocês. Sem ele, os músicos não estariam aqui. Sem o Espírito Santo, nossos ministros não estariam aqui. Sem o Espírito Santo, não existiria a Pascom. Sem o Espírito Santo, não existiriam os coroinhas acólitos. É o Espírito Santo que impulsiona a nossa vida, impulsiona a nossa igreja. E por isso eu peço que no dia de hoje, vocês rezem por mim, pelo Padre Prino, pelos padres da nossa cidade, da nossa diocese. Nós precisamos de oração. Nós sabemos que não conseguimos agradar a todos. Sempre tem, assim, mais ou menos, eu faço esse cálculo, né? Eu posso estar também equivocado, né? Uns 70% gostam do padre, uns 30% talvez desejam algo ruim para o padre, mas se Jesus foi crucificado, o padre também muitas vezes é crucificado. Se Jesus foi, nós às vezes também somos. Mas o importante é seguir a missão. Eu morei 2 anos com o senhor Muniz, e quem o conheceu aqui de Ubá, era um homem muito santo, um homem muito sábio. Sempre alguém, às vezes, falava alguma asneira a respeito dele, e ele nem estava aí, seguia em frente à sua missão. E a vida do padre é assim, apesar de ter espinhos, lágrimas, sofrimentos, existem também muitas alegrias. E eu sou feliz por ser padre, amo essa comunidade, amo vocês, amo as comunidades, as pessoas que vêm das comunidades. Nós estamos ali, depois eu vou te chamar, viu, Renata, a nossa coreógrafa, fazer coreografia aqui para a gente, viu? E eu amo estar celebrando, amo estar realizando os sacramentos. E até quando estarei aqui, só Deus quem sabe. Pode ser que eu vá embora amanhã, daqui a um mês, ou esteja aqui a vida inteira e vocês pagam os pecados todos de vocês, né? Pode acontecer também. Mas, enfim, não nos preocupemos com isso. Continuemos a caminhar. E o importante é que nós evangelizemos. Levemos Jesus para as pessoas e Jesus também, e as pessoas também trazem Jesus para a gente. Sou realizado, como eu já disse, repito, e já disse várias vezes, sou feliz como padre. Mas a vida do padre, vocês não sabem, a missa metade. Os nossos sofrimentos, nossas dores, muitas vezes não podemos e não devemos partilhar com vocês, mas só nós sabemos o que passamos. E às vezes também, não sei, da vida de vocês, a missa metade. Quantas dores e sofrimentos vocês também já passaram e passam na vida de vocês.
Mas não podemos ficar lamentando as dores e os sofrimentos. É preciso ter a força de Deus, a resiliência de Deus para seguir em frente. Por isso eu chamo nesse momento aqui um casal que eu admiro muito, que eu considero muito pessoa bacana, que é o Valdelino e Eliane, e a dona Ritinha, para me vestirem, assim como há 12 anos atrás, meu pai, que já estava falecido, mas minha mãe, o Monsenhor Muniz e outros padres me vestiram, hoje será vocês. E aí nós vamos cantar, seguir somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.